As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, guarda esse nome aqui, ó, fala comigo, Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Ora, veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite, Senhor, traga clareza aos nossos corações, traga domínio, Senhor, às nossas vidas, e que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, seja entregue a cada vida que está aqui. Que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que através da tua palavra, o Senhor venha ministrar aos nossos corações, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu agir, para que o teu reino, o teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém? Então aqui eu fiz algumas anotações que eu acho importante você saber e você entender o contexto do que eu vou falar, para que você consiga entender aonde que nós vamos finalizar a ministração dessa noite. Aqui, quando nós lemos esse último versículo, o Senhor disse para Jeremias: olha, eu já te chamei desde o ventre da sua mãe e te constituí como profeta sobre as nações. Então, mesmo antes de Jeremias nascer, já havia um decreto do Senhor, uma palavra profética liberada sobre a vida dele, que ele era um profeta, ele era um ungido do Senhor, ele era alguém que Deus havia escolhido para profetizar. E uma das coisas que eu tenho descoberto é o seguinte, que a maioria das pessoas que são profetas, são as pessoas que mais levam pedras. Todo profeta, se você for analisar tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele levou, tudo aquilo que ele se levantou para falar, a maioria dos profetas, eles foram apedrejados pelas pronúncias nas quais eles tiveram. Então, dentro disso daqui, nós vamos entender o seguinte, que Jeremias, ele foi chamado pelo Senhor como profeta no ano 13º do reinado do rei Josias. Quero que você entenda alguns dados, mas para vínculo e cunho do seu conhecimento, para você entender o contexto da mensagem. No versículo 6, Alexandre, se você puder colocar, por favor. Nesse versículo, nós vemos Jeremias respondendo a Deus o chamado que Deus tinha dito para ele. Olha, desde o ventre da sua mãe, eu te chamei como rei e como profeta sobre as nações. E nesse momento, o profeta Jeremias diz ao Senhor o seguinte: então disse eu, que era Jeremias dizendo: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou um menino. Então, quando ele é chamado por Deus, a resposta do profeta Jeremias nesse momento, ele: Senhor, eu sou um menino, eu ainda não tenho palavras, eu ainda não sei me pronunciar, eu não tenho ainda uma concretude, eu não sou alguém realmente apto para falar. Isso daqui denota para nós e nos indica que essa fase da idade do profeta Jeremias era uma idade prematuro, para ele achava-se assim incapaz de ser chamado como profeta, porque ele era muito jovem. Então, na cabeça dele, como que ele ia pensar, como que ele poderia estar pensando? Eu não tenho ainda habilidade para fazer isso, eu não tenho habilidade para ser um profeta. Então, ele responde ao Senhor dessa forma. Portanto, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, olha só que tremendo isso aqui. A palavra da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, o que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. E eu também quero ler o capítulo 8, o versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora da sua sepultura os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Aqui, nós podemos analisar o seguinte: o profeta Jeremias foi um profeta que ele dizia coisas e pronunciava coisas na porta do templo que as pessoas não queriam ouvir. Então, tudo aquilo que ele proferia como profeta era algo que causava um incômodo grandioso na vida das pessoas. E por conta dessas profecias que o Senhor direcionava ao profeta Jeremias para estar pronunciando, e ele falava com toda a intrepidez, com toda a ousadia, ele ia à porta do templo e ele falava da forma que o Senhor tinha falado com ele, ele foi banido de poder falar no templo. Ele foi proibido pelos reis daquela época, pelos sacerdotes daquela época, de pronunciar quaisquer palavras que fossem no templo. E Jeremias profetizou durante o reinado de muitos reis de Judá. Então o ministério dele não foi algo que aconteceu hoje, profetizou de manhã, porque muitas vezes nós temos, até ouvi um pastor dizendo isso, achei muito interessante. Muitas vezes nós ouvimos as histórias de homens que venceram, que conquistaram em Deus, que romperam, e nós temos uma impressão assim, que as aflições que essas pessoas passaram, elas se iniciaram de manhã, ficaram um pouco mais ferventes à tarde, e no final da noite tudo foi resolvido. Mas a maioria das aflições que os homens passaram, que os profetas passaram, que as circunstâncias que sobreveio sobre a vida de muitas pessoas, demoraram-se anos para serem resolvidos. Então, muitas vezes nós temos essa imagem, que tudo é fácil na vida das pessoas. Parece que as lutas que nós passamos, elas demoram anos para serem resolvidas. E parece que na vida das pessoas, aquilo não tem não é tão longínquo, né? O tratamento ou a prova que Deus está colocando as pessoas. Então, o rei Jeremias, ele profetizou durante o reinado dos seguintes reis, para vocês entenderem: Josias, Jeoacás, Jeoaquim, que é o que nós vamos tratar nessa noite, Joaquim e Zedequias. Apesar do ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, e sua mensagem principal foi muito clara e pode ser pontuada da seguinte forma. Então, ele era muito claro no que ele falava. Muitas vezes nós vemos nas Escrituras Jesus falando por parábolas, né? A gente observa Jesus quando ele queria dar umas puxadas de orelha na vida de muitas pessoas que estavam ao redor dele. Muitas vezes Jesus não era claro com essas pessoas, mas Jesus usava de parábolas, trazendo para a nossa linguagem de hoje, talvez até de linguagem subliminar, para tentar levar algumas pessoas a entenderem. Mas o que o profeta estava tentando falar para o povo, o que eram as profecias dele, que são coisas que eram muito claras, e que naquele momento, por conta de tudo que acontecia na nação de Israel, aquelas pessoas não conseguiam entender, foram as seguintes indicações. Primeiro, o profeta convocou o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Por quê? Porque essa nação, Israel, e principalmente Judá, eles estavam adorando outros deuses. Então, eles estavam tendo praticando coisas que estavam desagradando o coração de Deus. Então, aqui Deus começa a falar com Jeremias: olha, vai e profetiza, para que haja arrependimento, para que haja conserto com esse povo. Enquanto eles não se arrependerem e não se consertarem, nada vai acontecer. E se não houver isso, eu vou vir com juízo sobre a vida. Eu vou vir com juízo sobre a nação. Eu vou vir com juízo sobre Judá. A segunda mensagem que ele tentava pregar era: avisou que Judá sofreria o aviso de Deus. Porque Deus estava avisando, Deus estava falando com aquele povo. Mas os ouvidos deles estavam tapados. Eles não queriam ouvir. O juízo seria... O que seria o juízo para esse povo? Seria a perca da terra prometida.
Ele profetizou que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. Mostrou que Judá merecia o cativeiro por causa dos grandes pecados e graves pecados cometidos e, sobretudo, a idolatria que persistiam em cometer. Então, além do profeta falar, deles serem avisados, eles ainda continuavam a persistir e na prática de tudo aquilo que eles estavam ouvindo que eles não poderiam fazer. E diante disso tudo, se você for lendo o livro, você vai começar a ver que Jeremias ele passou por muitas aflições. Momentos de muitas aflições, momentos em que ele chorava desesperadamente, porque Jeremias ele começou a amar aquela nação de uma forma como se aquele povo fosse um povo dele. Então ele tomou as dores, ele tomou tudo aquilo que Deus falava, tudo aquilo que Deus falava a respeito daquela nação, como algo particular dele. Então aqui Jeremias exerceu o seu ministério de uma maneira vigorosa, ele era um homem vigoroso. E mesmo diante de muitas aflições, ele teve uma vida bastante solitária. Porque muitas vezes nós achamos que o fato, muitas vezes, da gente exercer um ministério, ter alguma coisa, nós estamos muitas vezes rodeados das pessoas. E isso é uma mentira. Né? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos homens que você conversar e de mulheres que servem a Deus, que têm as suas vidas principalmente fixadas dentro do seu ministério, dentro do chamado de Deus, são pessoas solitárias. São pessoas que muitas vezes têm que resolver problemas entre elas e Deus, porque as pessoas que estão do redor não conseguem se aperceber o que aquelas pessoas estão passando. Então aqui ele tem um ministério muito solitário, mas isso aconteceu por quê? Porque Jeremias, ele pregava, como eu disse no início, uma mensagem impopular. Porque principalmente hoje, o Alexandre abre para mim, por favor, em Jeremias 15:17. Principalmente hoje, nós estamos vivendo uma fase que as pessoas elas querem vir para a igreja e ouvirem uma mensagem que vai afagar as suas almas. As pessoas elas querem vir para a igreja ouvir uma mensagem de que você é vencedor, faça tudo errado, mas mesmo assim Deus continua te abençoando. Olha, pode continuar levando a vida do jeito que você leva, porque Deus não leva isso em consideração. Então hoje nós vemos que muitas vezes, e infelizmente isso é muito trágico, isso é muito dolorido, principalmente para o cristão, para quem conhece a mensagem, para quem conhece a palavra, é você ver muitos homens que Deus chamou para ser realmente profetas sobre a nação, ser corrompido. Porque eles querem ver, muitas vezes, as suas casas, os seus templos religiosos, cheios de pessoas, mas sem tratar caráter. Sem realmente lapidar pessoas. Então aqui, Jeremias ele foi rejeitado pelo povo porque ele tinha um sermão que não afagava os ouvidos das pessoas. Muito pelo contrário, quando ele ministrava, trazendo para o nosso contexto de hoje, Jeremias possuía uma literatura de sermão exortativo. Porque ele foi chamado como um profeta de exortação, que era o vínculo pelo qual Deus tinha chamado ele. Então, aqui em Jeremias 15:17 diz, não me assentei, ele está dizendo para Deus, nas rodas dos que se alegram, nem me regozijei, sentei-me a sós sobre a tua mão, pois me encheste de indignação. Então, aqui é um momento que ele diz para Deus, Deus, olha, eu sou uma pessoa solitária, eu não comungo de muitas coisas que essas pessoas comungam. E mesmo assim eu estou sendo afligido. Mesmo assim eu estou sendo cobrado. Mesmo assim eu estou sendo exigido por situações que eu não fiz. Eu não cometi nada disso. Eu simplesmente estou fazendo algo que foi Deus quem me mandou, me comissionou a dizer. Jeremias foi proibido pelo Senhor de se casar e de formar uma família, queridos. Isso está relatado para nós, em Jeremias 16, do 2-4. O Senhor diz para ele, olha, Jeremias, você não vai se casar e não vai ter filhos, porque tudo o que plantar, tudo que nascer aqui nessa terra, será destruído, nada vai prosperar. Então ele foi proibido de formar uma família. Ele não teve filhos, ele não teve uma esposa, porque aquela terra, o pecado que existia sobre aquela terra, tinha contaminado aquela terra. Então, ele recebe uma ordem de Deus, não se case. Jeremias experimentou angústias tão grandes durante a sua vida, que por conta do seu lamento, ele ficou conhecido, como eu disse no início para vocês, como o profeta chorão.
E eu quero ler alguns versículos para você compreender. Jeremias 4, 19. Ah, entranhas minhas, eu me torço em dores, paredes do meu coração. O meu coração se aflige em mim, não posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Jeremias 8, 18. Oxalá que eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. E 8, 21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o espanto apoderou-se de mim. Jeremias 9, 1. Oxalá a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. E Jeremias 13, 17. Mas, se não ouvirdes a minha alma, chorará em oculto por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor se vai levando cativo. Então aqui nós começamos a ver uns momentos de lamentação de Jeremias, por tudo que aquela cidade, que aquela nação de Israel estava atravessando no momento. Jeremias, além dele fazer todas essas reclamações, ele foi alvo de muitas zombarias e de muitas maldições que foram lançadas contra a vida dele. Pior de tudo isso é que até a família de Jeremias, nesse momento, se levanta contra ele. Quero ler com você um versículo que está em Jeremias 11, de 18 a 21. Para você entender. Fiquei sabendo, olha só que tremendo, o que Jeremias está dizendo. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou, tu me mostrastes o que essas pessoas estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado a um matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, para cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que prova a mente e o coração, espero ver a tua vingança sobre todos eles, pois a ti eu expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Ananote, que querem tirar a minha vida, e dizem: não profetizem em nome do Senhor, senão os mataremos. Deus revela ao profeta o que as pessoas estavam tramando contra ele. E ele é ameaçado de morte por aquilo que ele falava. Em Jeremias 12, do 1 ao 5. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera. Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu o plantastes e eles criam raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe do seu coração. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e prova as minhas atitudes para contigo. Arranca os ímpios como a ovelha destinada ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo será seca?
Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles disseram, ele não terá e não verá o fim que vos espera. Se você correu com homens, eles os cansaram. Como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo que eles venham lhe dizer coisas boas. Então aqui, nós estamos vendo e estudando algumas coisas que Jeremias passou. Algumas situações adversas que Jeremias enfrentou no seu chamado, enfrentou na sua vida, enfrentou quando ele se levanta por falar em amor o quê? A Deus. E debaixo de uma direção de Deus. Só que nós vemos aqui, tem um capítulo que nós vamos ler agora, rapidinho para a gente quase que encerrar a mensagem dessa noite, que é o que eu quero falar com você, que Deus ele determina para que Jeremias escreva em rolos tudo o que iria acontecer sobre a nação de Israel. Então Jeremias chama Baruque, ou escriba, para que ele pudesse escrever. Então Jeremias começa a ditar para Baruque tudo que Deus falava com ele. Então ele ditava para Baruque, olha, escreva isso, isso, isso. E ele começa a compor em rolos, que seriam praticamente os pergaminhos, né, que a gente sempre ouviu falar, aqueles rolinhos. E Baruque, ele começa a escrever de acordo com o que Jeremias ia falando para ele. Porém, Baruque, ele nos dá alguns relatos de quem era Jeremias, quem era a vida de Jeremias, como Jeremias pode ser visto e compreendido por nós. E um dos relatos de Baruque, ele diz o seguinte: Jeremias era um homem de personalidade forte. Era um homem honesto, analítico, gentil, afetuoso e, ao mesmo tempo, uma pessoa inflexível. Ele tem todas as características de um profeta, né? Diante do que se esquadrinha aqui, não tem nem como dizer. Apesar de se lamentar com frequência, o profeta Jeremias tinha duas coisas que marcavam a sua vida, que deveria acontecer nas nossas vidas, e muitas vezes diante de aflições que nós estamos vivendo, a gente não consegue, principalmente, desfrutar e acontecer isso. O profeta era uma pessoa otimista e uma pessoa de oração. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas, quando nós estamos passando por aflições, é roubar de nós a nossa oração. Porque ele sabe que quando nós nos levantamos em oração, nós temos poder para destruir aquilo que foi levantado. Aquilo que foi levantado, aquilo que foi colocado. E o otimismo desse homem, por mais que ele muitas vezes se lamentava diante de Deus, como nós lemos aqui, eu fiz questão de ler isso com vocês para vocês entenderem, mas eu acredito, e eu acho que, eu me encontrei muito nisso, que eu acho que é aqueles momentos onde as situações vêm sobre a nossa vida e ela nos abate e você começa a pensar em tudo o que está acontecendo, nas coisas que você ouve, nas coisas que as pessoas te falam, nas circunstâncias adversas que você está atravessando. Só que aí, de repente, você respira, oxigena o cérebro, coloca o seu pensamento em ordem, e aí daqui a pouco você começa a ficar otimista diante daquela situação. E você começa a dizer, olha, eu não me rendo a essa situação, eu não aceito essa situação, eu não me dobro a essa situação, eu vou passar por essa situação, isso vai passar, isso vai sumir, e isso vai embora. Então eu vejo isso muito aqui na vida dele, quando ele diz isso. E aqui esse profeta, ele superou muitas coisas na sua vida. Diga comigo, ele superou a timidez, a hostilidade, a solidão, a angústia e até mesmo a sensação de um
aparente fracasso. Diante de tanto sofrimento intenso, o profeta não conseguia entender porque ele era submetido a tudo aquilo e chegou a acusar a Deus de tê-lo enganado. Querido, se você ler o capítulo, eu peguei só uns pontos chaves para você entender o contexto da mensagem dessa noite. Mas esse homem, se você ler esse livro de Jeremias, você vai entender na íntegra, dentro do teu espírito, o que esse homem passou. Então, no capítulo 20 de Jeremias, no versículo 7, olha só o que ele diz para Deus. Já abriu. Seduziste-me, ó Senhor. Em outras traduções está escrito, enganaste-me, ó Senhor. E deixa-me seduzir, mais forte fostes do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zombam de mim. Ele está falando para Deus, Deus, o Senhor me mandou, em outras palavras. Era o que Jeremias estava querendo dizer, Deus, o Senhor me comissionou, o Senhor falou comigo. O Senhor me disse que o Senhor me instituiu como profeta, desde o ventre da minha mãe para as nações. E tudo o que eu tenho feito, tudo que eu tenho proferido, tudo que eu tenho falado, Senhor, tem levado isso daqui às pessoas. Elas estão zombando de mim, as pessoas têm se levantado contra mim. As pessoas têm se levantado contra aquilo que eu tenho dito, contra aquilo que eu tenho pregado, Senhor. E ele começa a falar para Deus aqui, Senhor, o Senhor me enganou. Isso que está acontecendo, o Senhor me enganou, o Senhor trapaceou comigo, em outras palavras. Quantas vezes, diante das aflições que nós estamos passando, nós fazemos essa pergunta para Deus? Nós pensamos isso, Deus, Ele me enganou. Aquela promessa que eu recebi lá, isso já não faz mais parte da minha vida. Porque Deus, Ele me enganou, isso não faz mais parte da minha vida. Jeremias pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. Eu quero ler esse texto que está em Jeremias 2,13, para você não ter dúvidas de todas as aflições desse homem. Porque o meu povo fez duas maldades a mim, fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui Deus disse para Jeremias que aquele povo, com a atitude que eles estavam tendo, eles tinham cometido duas maldades contra Deus. Isso aqui era Deus dizendo a Jeremias, a mim me deixaram, que sou o manancial de águas vivas, para servir a outros deuses, para servir a outros deuses que não sou eu. E também procuraram para eles cisternas rotas, que não contêm águas, que são rachados, que são coisas que não contêm aquilo que Deus tinha para eles. Então aqui, ele ousadamente ele prega essa mensagem para as pessoas. Então tudo aquilo que Deus falou para Jeremias, tudo aquilo que foi direcionado através de Deus ao profeta Jeremias, ele fez. Então ele foi um profeta ousado, ele foi um profeta que, se você ver depois os outros relatos, ele teve que fugir, ele ficou escondido. Por quê? Por conta da perseguição desses homens. Então, mediante isso, para a gente concluir essa noite o que eu quero dizer, eu queria que você visse um versículo comigo que está em Jeremias 36, 32. Tomou, pois, Jeremias um outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele. Enquanto Jeremias ditava todas as palavras dos livros de Jeoaquim, rei de Judá, vou começar de novo. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Amém? Então eu quero contar uma história para vocês.
que aconteceu com Jeremias. Eu falei tudo isso para vocês, para finalizar com uma história muito curta, que é o que nós precisamos entender nessa noite. Amém? Todos esses dados que eu dei é mais para o seu conhecimento, mais para que você entenda as aflições, aquilo que esse homem passou por ter sido chamado como um profeta, aquilo que esse homem teve que enfrentar, porque ele era alguém que estava cumprindo aquilo que Deus tinha pré-determinado para a sua vida. Então, nesse capítulo que nós lemos aqui, pode deixar projetado aí, viu, Alexandre? Fazendo favor. De Jeremias 36, eu gostaria que fosse a sua tarefa de casa, vamos dizer assim. E que quando você chegasse na sua casa, antes de dormir, se você tem o hábito de orar, que você meditasse nesse capítulo todo da palavra de Deus e lesse esse capítulo, para que o Espírito Santo continue ministrando sobre a sua vida. Amém? Então essa história se inicia da seguinte forma. Deus fala com Jeremias e diz para ele assim, ó, Jeremias, eis que eu te entregarei para você algumas palavras e você vai chamar o escriba, Baruque, e vai falar para ele, e ele vai escrever para você tudo o que eu vou falar. E tudo que Deus ministrava ao coração de Jeremias, ele falava para Baruque, e Baruque escrevia, porque ele era o escriba dele. E escrevia, e tudo que o Senhor ministrava, tudo que ele ministrava, Baruque estava ali do lado dele, compreendia, sabia e tal. Daí, quando eles concluíram toda essa escrita de tudo aquilo que Deus tinha dito, Deus diz assim para Jeremias, agora, pegue o rolo, peça a Baruque que vá até Israel, no dia que é decretado o jejum, porque era decretado um jejum anual, onde as pessoas subiam para Israel, para participar desse jejum. Pegue esse rolo, leva na porta do templo Baruque, Jeremias disse para ele, porque Baruque, lembra que eu falei no começo? Ele não tinha mais acesso ao templo, então ele precisava de alguém para fazer aquilo que Deus estava falando para ele. Então ele disse para Baruque, olha, agora que nós escrevemos, e o rolo e o livro está pronto, Baruque, vai até a porta do templo, e fale, comece a ler o que está aqui no rolo. Porque as pessoas de Judá, a nação de Israel, eles precisam compreender o que Deus tem para falar com eles. E nesse momento, Baruque vai à porta do templo. E ele começa a falar e a proclamar o que está lá. E ele começa a ler. E o povo passa de cá e passa de lá. Imagina aquela festa. Vindo pessoas de todas as regiões, de todas as aldeias, para celebrar o jejum. Então era uma festa. E ali Baruque lendo o que Deus tinha falado. Arrependei-vos, abandonai os seus caminhos, arrependei-vos das vossas atitudes, abandonai a idolatria, e faça isso e faça aquilo. E ninguém prestava atenção em Baruque. Quando, de repente, 3 homens, da parte do rei, começam a observar o que Baruque estava lendo. E eles se aproximam de Baruque e dizem para ele, foi você que escreveu tudo isso? Aí ele diz, não, eu estou aqui porque eu vim da parte de Deus. Deus disse isso a Jeremias. E ele pediu para que eu viesse até aqui e lesse tudo isso. Aí eles olham um para o outro, esses 3 servos, e dizem assim, olha, isso que ele está falando é algo grave. Porque ali o que ele lia era a destruição de Judá, por conta do pecado, por conta de tudo que aqueles reis haviam feito. Então ele estava dando um decreto, aquilo que Jeremias tinha liberado naquele rolo, era um decreto da parte de Deus, e que se aqueles homens não se atentassem, eles iriam sofrer as consequências. E aí eles disseram para ele, olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos até o rei Jeoaquim, vamos falar com ele a respeito dessa sua mensagem, disso que você está pregando aqui, porque ele precisa de saber disso. Porque isso é muito sério, é algo muito sério. Ele precisa saber o que está sendo pronunciado da parte de Deus. E aí esses 3 servos vão até o rei Joaquim e diz para ele, Joaquim diz para ele, olha, nós estávamos lá na parte de fora, tal. Quando a gente ouviu Baruque, um escriba, pronunciando algumas mensagens que Deus havia dado para Jeremias. E ele estava na porta do templo, dizendo essas coisas. E nós achamos isso de muita importância. É preciso que o Senhor, como rei, se atente a isso que está no rolo, porque é uma mensagem de Deus. E aí o rei Joaquim diz assim para eles, então chame, pegue esse livro, que eu quero ver o que é que está acontecendo. A Bíblia relata no capítulo 36, que quando aconteceu isso,
Era um período de inverno. E que o rei Jeoaquim estava se assentado em um espaço de aquecer com os seus pés próximos a uma fogueira, a uma lareira, se aquecendo do período de frio. E a Bíblia diz que quando Jeoaquim começa a ler os relatos que Baruque pronunciava na porta do palácio, quando chegava na terceira e quarta coluna, esse rei pegava todo o livro que Jeremias tinha escrito, como Deus havia lhe ordenado, e tinha a seguinte atitude: e jogava na lareira e queimava. E os servos ainda diziam para ele: Senhor, mas isso é algo que foi revelado da parte de Deus. É isso com aquilo que foi revelado da parte de Deus. E aquele rei Jeoaquim rasgou todo o rolo daquele livro que foi dado a Deus para o profeta Jeremias, e ele não ouviu isso. E Baruque sai e volta até Jeremias, e Jeremias está esperando Baruque. Imagina essa cena. E aí, Baruque, você foi? Você fez o que o Senhor Deus nos ordenou? Sim, Jeremias, eu fui. Olha, os homens lá não estavam ouvindo, mas apareceu 3 servos lá do rei, e de repente eles deram importância ao que eu estava falando. E eles me chamaram e disseram para mim: olha, vamos te levar até o rei, porque o rei precisa de saber disso. E aí ele diz para ele: sério, Baruque? Jeremias diz: ele, sério, Senhor. Então o rei leu o que Deus programou? Leu sim, Senhor. Então vai dar tudo certo, porque a nação vai se arrepender e tudo vai ser revogado. Não, Senhor. Como não, Jeremias? Mas o rei não ouviu? Ouviu. Só que Jeremias, quando o rei ouviu tudo que você tinha escrito, ele rasgou o livro que você escreveu. E além dele ter rasgado, ele catou tudo e jogou no fogo. Ele queimou. E aí Jeremias, em um breve lamento, diz: como assim? Ele rasgou, e agora? E Jeremias vai até Deus, novamente. E Deus diz para ele: tomou, pois, Jeremias um outro rolo e deu a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, ao qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava todas as palavras dos livros que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Queridos, o que eu quero dizer aqui para você? Quando Jeoaquim rasgou o livro, ele rasgou sonhos de Jeremias. Ele rasgou convicções que Deus tinha plantado no coração de Jeremias. Quantos de nós estamos aqui nessa noite com alguma situação da nossa vida que foi rasgado e roubado da nossa vida? Quantos sonhos nossos, quantos projetos nossos, muitas vezes nós depositamos na mão de pessoas, acreditando, confiando, como Jeremias confiou a Baruque, e que o rei fosse entender o que estava acontecendo. E de repente, o rei se porta dessa forma. Ele rasga o livro que Deus tinha dado para Jeremias. Quantos de nós temos tido os nossos livros, temos tido aquilo que Deus tem entregue na nossa mão rasgado, por falta de compreensão ou por dureza do coração das pessoas que estão nos cercando? Quantos sonhos, querido, quantos sonhos nossos, quantos projetos são abortados? Só que aqui, Deus ministrou algo no meu coração. É tempo de recomeçar. Sabe por quê? Porque quando Jeremias começou a se lamentar a Deus, ele disse para ele: Jeremias, pegue outro rolo. Mas, Senhor, eu vou escrever tudo de novo. O rei já leu, Senhor. Ele já sabe tudo que estava lá. Ele leu o que eu coloquei ali. Ele leu o que eu coloquei ali. Ele sabia o que estava ali. Você vai escrever tudo de novo. Só que você vai acrescentar páginas novas que o rei ainda não conhece. Queridos, entenda isso no teu espírito. Deus está acrescentando
páginas novas sobre as nossas vidas. Aquilo que o diabo tem tentado nos roubar, aquilo que o diabo tem roubado da sua casa, do seu ministério, do seu chamado, do seu casamento, da sua vida financeira, vai ser escrita uma nova história sobre as nossas vidas. Nós não podemos aceitar a derrota. Jeremias, ele provou para nós um novo recomeço. E ele chama Baruque e ele diz para ele: Baruque, senta aqui. Nós vamos escrever um novo livro. E Baruque diz para ele: Senhor, mas de novo, Senhor. De novo, Deus mandou nós escrevermos uma nova história. Queridos, Deus está nos dando a oportunidade de escrever uma nova história. Como ministério, como igreja, como família, como indivíduo, Deus está nos dando a oportunidade de escrever uma nova história. Nós não podemos permitir que as pessoas rasguem os nossos projetos, rasguem os nossos sonhos, rasguem direções que Deus colocou nas nossas vidas, para serem ditas, para serem faladas, para serem colocadas de uma forma concreta. Mas aqui Jeremias, querido, ele nos dá uma lição de recomeço. Recomece, Alex, aonde você parou. Nós precisamos aprender a recomeçar. Muitas vezes o diabo, ele usa situações e circunstâncias para tentar nos paralisar diante das lutas que nós estamos enfrentando. Mas o projeto de Deus é nos dizer: recomece, porque eu tenho uma nova história. Queridos, não desiste daquilo que foi roubado da sua vida. Quanto esses dias eu estava como Jeremias. Senhor, o Senhor nos mandou aqui para essa cidade. E essas pessoas têm se levantado contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra o nosso chamado. Por que isso está acontecendo, Senhor? O que nós fizemos para essas pessoas? O que nós fizemos? O que nós fizemos para esses acusadores que têm se levantado? Era o que Jeremias dizia para Deus. Era o que Jeremias dizia para Deus. O que essas pessoas estão fazendo? Só que aqui Deus foi ministrando algo ao meu coração. Recomece. Se você tiver que recomeçar, pegando uma cadeira de volta, você vai pegar uma cadeira de volta e vai recomeçar com uma cadeira. Sabe por quê? Porque eu subentendo o seguinte, que quando nós temos uma promessa de Deus, quando Deus nos chama para cumprir um propósito, os reis podem se levantar contra nós, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você entendesse isso dentro do teu espírito. Eu só vim aqui nessa noite falar de Jeremias para você, para que eu e você possamos entender algo dentro do nosso espírito. O livro foi rasgado. Jeremias foi afrontado. Blasfemaram contra ele. O acusaram. O agrediram. Só que Deus disse para Jeremias: acrescentem muitas palavras semelhantes. Em todas as histórias traumáticas das nossas vidas, em todas as situações das nossas vidas difíceis, Deus sempre nos deu a oportunidade de recomeçar. Queridos, um dia quando eu recebi o diagnóstico, até nem sei onde foi que nós contamos isso essa semana, que o pastor mencionou isso, que quando ele começou a dialisar, que nós recebemos a notícia, parecia que ele estava num lugar assombrado. E tudo aconteceu muito de uma hora para outra na nossa vida. Ele foi com uma dor na barriga para o hospital e no outro dia ele já estava na máquina de hemodiálise. Eu lembro que eu deixei ele no hospital e vim para casa. E eu comecei a orar, falei: Deus, por que nós estamos passando por tudo isso? Existem tantos planos, tantos projetos do Senhor na nossa vida, coisas que nós oramos, coisas que nós sonhamos. E isso tem acontecido agora na nossa vida. E durante esses dias, irmãos, eu confesso para vocês que Deus tem me levado em todos esses momentos. Eu cheguei no hospital várias vezes. Acho que era com o Isaac, eu lembrei agora que a gente até falou do pastor Marcos Toloco, né?
Cheguei no hospital um dia, eu recebi um telefonema. E o médico disse assim: Elisângela, tudo bem? Aqui é o doutor fulano de tal. Tudo bem, doutor. Olha, é o seguinte, eu preciso que você venha até o hospital, porque o Mardoni teve um problema na máquina de diálise e ele está entubado na CTI, eu preciso falar com você. Queridos, mas em todas essas aflições, em todas, Deus nos deu a oportunidade de um recomeço. Não foram períodos fáceis. Foram momentos muito difíceis na nossa vida, muito difíceis. Só que eu tenho compreendido uma coisa que vem nos acompanhando há muito tempo. Antes de Deus nos dar uma grande vitória, o diabo se levanta todas as vezes para tentar nos oprimir. Na nossa vida em particular. Eu estou falando da minha vida em particular. Quem está aqui com a gente, se lembre que quando nós oramos pelo transplante e nós fomos para a cirurgia do transplante, nós estávamos lá no prédio, que era a empresa do Isaac, no espaço que a gente fazia culto. E era um momento de muita felicidade na nossa vida. Muita felicidade, porque a gente eu consegui ser doadora, eu consegui doar meu rim para o pastor. E em um momento que o médico disse, só se não transplantar vai morrer. E Deus nos deu a oportunidade de recomeçar. Foi um período que nós enfrentamos uma batalha com a igreja. Algumas pessoas se levantaram nos períodos que nós mais precisávamos delas. Se rebelaram contra nós. A gente no hospital. E aquelas pessoas falando, fuxicando, fofocando, se levantando. E nesses tempos Deus tem me trazido tudo isso na minha cabeça, em mente. E nós passamos por aquela fase. E nós estamos aqui. O ano passado, o nosso alvo foi a ampliação da igreja. E a igreja trabalhou junto e nós estamos aqui. Quando nós decidimos a vir para Ribeirão Preto, que o pastor Jefferson chamou o pastor e disse, olha, vocês vão ter que decidir. Ou vocês vão escolher Brodowski ou vocês vão escolher Ribeirão. Porque ficar do jeito que vocês estão não dá mais. E o pastor disse para ele, nós vamos ficar com Ribeirão. Porque nós já estávamos orando por isso há um tempo. Só que nós dissemos assim, Deus, nós nunca vamos falar isso para o nosso pastor. Se o Senhor tem algo para nos levar, o Senhor vai falar com ele, porque ele é a nossa cobertura e Deus vai ministrar no coração dele. E quando estava tudo pronto para a gente mudar, eu vou fazer um ultrassom. E nós recebemos o diagnóstico do João Vitor. Essa criança não vive. Essa criança, se ela chegar até os 9 meses de gravidez, ela morre no parto. E vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. E eu passei praticamente os 6 meses restantes da minha gravidez debaixo de um tormento. Porque todas as vezes, o que nós recebíamos dos médicos eram laudos totalmente negativos. E esses dias Deus tem me levado a pensar muito nisso. E o João Vitor nasceu. Nós enfrentamos 3 meses de CTI, várias cirurgias, vários problemas. E além disso, ainda nós tínhamos mais 2 etapas a serem vencidas. Só que no meio de tudo isso, o João Vitor teve uma hemorragia e teve que fazer sutura na cabeça. No dia do casamento do Jean e da Natália. Ele volta para o CTI de um problema que ele não tinha. E Deus foi me trazendo isso na memória durante esses dias. Há tempo para recomeçar. É um tempo de um novo recomeço. E hoje nós estamos aqui. Eu tenho certeza que por mais que muitas situações e circunstâncias tenham nos ferido, tenham nos magoado, tenham nos feito chorar, por muitas coisas que se levantaram, que se falaram contra as nossas vidas, mas eu fico com a palavra de Deus. Deus está nos dando um novo rolo, com folhas em brancas, e está nos permitindo escrever uma nova história. Eu estou compartilhando a minha história. Eu acredito que cada um de vocês aqui nessa noite tem a sua própria história para ser recomeçada. E o que eu quero te desafiar nessa noite é que você recomece. Não permita as pessoas rasgarem o seu livro, rasgarem os seus sonhos. Não permita as pessoas roubarem aquilo que Deus colocou dentro do teu coração.
Eu queria orar com você nessa noite, para que nós possamos clamar pela presença de Deus nesse lugar, para que haja um recomeço sobre as nossas vidas, para que haja um novo tempo sobre a sua casa, um novo tempo sobre o seu chamado, um novo tempo sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, um novo tempo para a nossa vida como ministério aqui nesse lugar. Nós não sabemos a forma com que Deus trabalha, não compreendemos muitas coisas da forma na qual Deus faz, mas através de tudo isso, eu compreendo dentro do meu espírito que é um novo tempo, que os sonhos que foram roubados serão restituídos, que as vidas que foram saqueadas nesse lugar, elas serão restituídas. Elas serão restituídas. E a restituição de Deus, ela é 7 vezes mais de tudo aquilo que foi tirado da nossa vida. Se você tem sido roubado na sua vida financeira, no seu casamento, na sua saúde, no seu trabalho, no nosso caso como ministério, nós teremos uma restituição da parte de Deus. Eu queria que você orasse agora nesse momento, que você clamasse ao Senhor nesse momento pela restituição que você precisa. Qual é a restituição que você precisa? Jeremias teve a restituição do seu livro novamente. Aquela nação reconheceu a autoridade de Jeremias. Ele foi reconhecido como profeta sobre aquele lugar. As pessoas tiveram que reconhecer que aquilo que Jeremias dizia não era dele, mas era advinda da parte de Deus. Por isso, nesse momento, queridos, não se importe com a pessoa que está ao seu lado. Clame pela restituição de Deus. Clame pela restituição de Deus sobre a sua vida. Ore nesse momento. Se você diz, olha, eu não sei falar como Jeremias falou, mas deixa o Senhor ministrar no seu coração. Entregue o seu coração nesse momento. Seja ministrado pela presença dEle, em nome de Jesus.